Estamos hoje num mundo, numa sociedade, onde nos deparamos com muitas coisas que nos desagradam. A vida social está bastante conflitante, conflituosa. É difícil viver entre os nossos semelhantes por causa das diferenças de pensamentos, de compreensão, de enxergar as coisas e de querer colocar a sua vontade em prática. Existe uma confusão entre as pessoas hoje, né? Todas elas puxam para diferentes direções e está cada vez mais difícil chegar a uma coesão, a um consenso, a uma unidade. Não que as pessoas devam ser iguais e pensar de forma exatamente igual, mas precisa existir um fundamento comum na vida em sociedade, que é fornecido pela espiritualidade, pela vida intuitiva, pela vida interior. Isso precisa existir dentro das pessoas para que elas possam ter a mínima empatia umas com as outras. Quando existe vida interior, o ser humano é sensível frente ao semelhante, o compreende minimamente e consegue se colocar no seu lugar também. Mas quando as pessoas mortificam a sua vida interior, atuando apenas no piloto automático, sem sensibilidade, sem compreensão, o que surge? O desentendimento, o caos, a falta de respeito, de consideração. Então é o que observamos nos dias atuais. E por isso é difícil viver nesse mundo. É difícil estar nesse mundo. Mas se aqui estamos, é porque devemos estar nesse tempo, nessa época. É porque temos algo a aprender no momento presente. Por mais caótico que esteja o mundo nos dias atuais. Então o segredo frente a tudo isso é o seguinte: estar no mundo sem ao mesmo tempo estar. É contraditório falar isso, né? Alguns dirão, tá, mas como estar no mundo sem estar, se estou? Como o estar e o não estar podem se harmonizar nesse caso? Eu vou tentar explicar a coisa da seguinte forma. Nós temos em nós duas formas de atuação, assim de forma bastante superficial falando, né? Uma é essa forma mecânica, onde as pessoas atuam apenas segundo os conceitos depositados em suas mentes, os modismos que são introjetados, as tendências que são empurradas goela abaixo, ou seja, tudo isso constitui essa vida artificial e manipulada, que a maior parte das pessoas leva. E esse tipo de vida se estabelece por causa do excesso de mente que absorve tudo isso e a ausência de intuição. Quando a intuição adormece, o ser da pessoa não se manifesta mais, não consegue mais se impor. E essa mente que é facilmente programada por ideologias e tendências assume a supremacia, de tal modo que a intuição acaba sendo silenciada completamente. E daí o ser humano vive no piloto automático. Ele está em meio aos seus semelhantes e vive na frequência dos seus semelhantes. Quem vive na frequência dos seus semelhantes, ele está no mundo e não tem como não estar, porque essa é a sua única frequência. O que permite ao ser humano estar no mundo e ao mesmo tempo não estar é ter dentro de si uma frequência mais leve, que o conecte a planos mais elevados, que lhe permita criar um canal de conexão através do qual fluem energias mais elevadas. Se o ser humano desperta
espiritualmente, se ele vive intuitivamente, se ele consegue perceber, ouvir e sentir a sua consciência interior, ele está numa outra frequência, não apenas na frequência do mundo, ele está aqui no mundo sim, coparticipando das vivências coletivas, vivendo e aprendendo em meio aos seus semelhantes, mas não está apenas nisso. Tem dentro de si também, quando o indivíduo está desperto, quando ele está desperto, uma outra frequência que é mais leve, que é mais elevada. Então, se o ser humano alcança essa leveza interior, ele está no mundo sim, mas não está porque possui uma ligação e uma conexão com algo mais elevado. Faz um uso da lei da gravidade espiritual. A lei da gravidade não é apenas uma lei grosseira, uma lei da matéria grosseira. É uma lei espiritual que permite a quem alcança uma leveza interior conseguir conexão com energias mais finas e elevadas. Abdrushim explicou isso muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. A lei da gravidade espiritual é de suma importância na vida do ser humano. Se ele se encontra pesado internamente, a lei da gravidade espiritual o conectará magneticamente a coisas pesadas. Se o ser humano vive apenas no piloto automático, cultivando conceitos coletivos, magneticamente, através da atuação da lei da gravidade espiritual, o indivíduo estará conectado apenas à matéria grosseira, apenas a esse mundo grosseiro. E daí estará nesse mundo e estará. Não existirá a possibilidade para ele não estar ao mesmo tempo. Então, para estar e não estar nesse mundo, o ser humano precisa de uma frequência diferente da frequência do mundo, da frequência do sistema, da frequência dos modismos, dos dogmas, dos partidarismos, das ideologias, das tendências. O ser humano precisa de um desprendimento. Quando ele se consegue desprender dessas coisas mais imediatas que prendem os fracos de espírito, que não dispõem de liberdade interior alguma, que não conseguem conferir movimento ao espírito, quando o ser humano não tem essa vida interior dentro de si, ele está preso ao mundo grosseiro, única e exclusivamente. Não existe uma possibilidade de uma outra frequência para ele, uma outra sintonia, uma outra conexão. Daí o ser humano está no mundo e afunda em meio a ele. E acaba sendo arrastado pelas tendências coletivas. Perde a sua autonomia. Porque a autonomia não está aqui no cabeção. Não está nesse piloto automático, não está no cérebro, no raciocínio, no intelecto. A autonomia não está aqui. A autonomia é intuitiva, a autonomia é intuição. Quem vive intuitivamente, quem está na leveza espiritual através da lei da gravidade espiritual, se conecta a coisas mais elevadas, recebe as energias de que necessita para superar as dificuldades e os problemas. E isso é a autonomia. Ser autônomo é estar nesse mundo, mas ao mesmo tempo receber dentro de si energias mais leves que liguem o ser humano magneticamente a planos mais elevados que a matéria grosseira. Então isso é a autonomia, isso é a independência, isso é a liberdade. Isso significa estar no mundo sem ao mesmo tempo estar. Porque estamos aqui e precisamos viver como seres humanos em meio aos nossos semelhantes. Precisamos passar por inúmeras experiências ao longo da vida. Assim aprendemos.
Mas não podemos afundar em meio a esse mundo. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, estamos aqui para evoluirmos espiritualmente, estamos aqui para nos lapidarmos, mas não estamos aqui para nos prendermos e afundarmos em meio à matéria grosseira, em meio aos coletivismos. Então, se o ser humano não dispõe dentro de si de uma frequência diferente da frequência do mundo, da sociedade humana, dessas tendências caóticas, o ser humano realmente acaba afundando. Ele está no mundo e só isso mesmo. Mas é preciso estar no mundo e ao mesmo tempo não estar, ou seja, estar ligado a algo mais elevado, através do qual recebemos as orientações de que precisamos, as energias, né? Então, tudo nessa vida é um equilíbrio. Precisamos equilibrar a nossa passagem e a nossa presença nesse mundo, junto com uma vibração espiritual que transcende o mundo. É um equilíbrio. Estar no mundo, mas ao mesmo tempo estar num outro mundo mais leve, mais fluido, onde tudo é movimento. Somente assim o ser humano consegue desempenhar a sua função aqui na vida terrena, estando no mundo, mas não apenas nele, estando no mundo, mas não de forma presa e bitolada, estando no mundo, mas não afundando nele. E para não afundar no mundo, é preciso ter dentro de si uma força, que puxe para cima, uma força que nos eleve, uma força que nos chame para as responsabilidades essenciais da vida. E essa força é a intuição. É a intuição. A intuição não se sente em casa na matéria grosseira. A intuição quer voltar ao mundo espiritual. A intuição clama por isso. Quando a intuição desperta lá das profundezas do ser humano, o que ele sente? Que o plano terreno é apenas um local de passagem, que aqui não é o seu lugar, que é preciso transcender as imposições da sociedade humana, hoje tão bitolada e presa à matéria grosseira, porque as pessoas estão muito aqui, no piloto automático. Então, é preciso ter dentro de si uma vibração mais leve. Assim o ser humano aproveita a sua passagem aqui no mundo, na matéria grosseira, mas ao mesmo tempo se encontra livre para caminhar desimpedidamente. Se encontra livre para um dia poder voltar ao plano espiritual, ao reino espiritual, de onde o ser humano um dia partiu em busca do seu aperfeiçoamento espiritual. Como Cristo relatou em sua parábola do filho pródigo. O filho pródigo que somos precisa voltar para o lar espiritual. E para poder voltar ao lar espiritual, o filho pródigo precisa estar no mundo, mas ao mesmo tempo não estar. Ou seja, precisa viver aqui na Terra, mas ter dentro de si uma sintonia mais elevada, que o mantenha ligado ao plano espiritual. E para que possa receber as informações, as recomendações e as orientações através da intuição, para que possa trilhar o seu caminho de tal forma a não se prender à matéria grosseira e poder voltar um dia ao plano espiritual de onde partiu em busca do seu desenvolvimento espiritual. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!